Fala aí, minhas murrinhas, professor Diego aqui na área, seu professor de matemática sociológica para concursos, tá? Pessoal, hoje iremos tratar de um assunto que muita gente tem dificuldade, que é justamente a divisão. Quando se fala em divisão, a turma já tem um certo bloqueiozinho ali, né? Quando fala de números decimais é que piorou, mas tá certo? Mas hoje tenha calma, iremos resolver a divisão. Vou dar uma dica aí especial que você vai conseguir resolver qualquer divisão de números decimais, tá? Mas pessoal, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal do YouTube, deixe o like, ativa o sininho, beleza? E já compartilha esse vídeo aí para as pessoas que vocês conhecem, que estão estudando, que têm o interesse em aprender matemática, raciocínio lógico, beleza? E não esqueçam de me seguir aqui no Instagram, tá? Porque lá no Instagram eu sempre tô postando dicas diárias. Tô abrindo também um curso de matemática básica para concursos, que vai ser agora, iniciando dia 11 do 5 agora, de maio. Então, irei lá, farei, no caso, ao vivo online, tá? Esse curso de matemática básica para concursos, beleza? Mas, pessoal, vamos lá ao que interessa, né? Pessoal, e aqui vocês podem observar que eu coloquei, né? Operações com números decimais, tá? O que é que eu quero que vocês lembrem, primeiramente, antes de trabalhar a parte de divisão? Mas, professor, adição, subtração e multiplicação, já tem aqui no meu canal do YouTube, tá? Dá uma pesquisada lá na parte de vídeos de matemática básica, você verá esse assunto de operações, de adição, subtração e multiplicação, já tem vídeo pronto lá, beleza? Na parte de divisão de números decimais, vê só, antes de começar e fazer realmente uma divisão, eu gostaria de lembrar vocês o seguinte, tá? Todo número, presta atenção, eu tenho aqui o 8. Esse 8, ele pode ser apresentado por 8,8, é a mesma coisa, concordam? Ou seja, tem uma vírgula no final. Ah, professor, então só para lembrar, todo número tem uma vírgula no final, tá? Quando eu quero dividir 8 dividido por 10, eu posso apresentar em forma de fração ou de lado assim, né? Horizontalmente. Então, 8 dividido por 10 pode ser a mesma coisa de 8 fração, tá? Professor, quanto é 8 dividido por 10? Eu vou pegar aqui, ó, 8 e vou dividir por 10. 8 dá para dividir por 10? Não, então acrescento 0 e 0, aqui embaixo, não é isso? 80 dividido por 10, 8. 8 vezes 10, 80, resto 0. Tranquilo? Então, eu já sei que 8 sobre 10 é igual a 0,8. Ah, professor, se eu tiver o pensamento, presta atenção. Se eu sei que o número é 8, e eu sei que a vírgula está aqui no final, pessoal, tem a vírgula aqui. Quando eu divido por 10, que só tem um 0, lembre-se disso, você vai andar a vírgula vai dar uma casa para a esquerda. Ah, professor, então vai andar para a esquerda. Beleza? Então, vou voltar a colocar outro exemplo aqui, tá? Tipo, 5 dividido por 10. Se a vírgula está aqui no final, vai andar uma casa para a esquerda, então vai ficar 0,5. Professor, se for 5 dividido por 100, 5 dividido por 100. Vamos ver. São dois zeros, então terão aqui, preste atenção, né? 0,05. Porque, ó, o número não tá, presta atenção. A vírgula não tá aqui no final, andou duas casas. Ela não veio parar aqui, ó. Certo? Ela estava no final e andou duas casas, porque por causa da quantidade de zero, que são quantos? 2. Tranquilo? Então, o que é que eu gostaria que você lembrasse? Todo número que for dividido. Mas, professor, e se o número já vier com vírgula? Presta atenção, se já for aqui, ó, 1,2 dividido por 10, tem problema nenhum. Essa vírgula vai andar para cá, né? Isso então vai ficar 12. Beleza? Ou, perdão, 0,12. Que é isso, professor? Deixa eu limpar aqui. A vírgula vai andar para a esquerda. 12 estivesse multiplicando, tá? Então, vai ficar 0,12. Beleza? Porque andou para a esquerda. Professor, um número grande, por exemplo, 30,2 dividido por 100, professor. Olha aí, a quantidade de zero de novo vai dizer quantas casas a vírgula vai andar. Então, 2. Então, vai ficar 0,302. Beleza? É dessa maneirazinha que você divide. Se for por 1000, anda 3 casas para a esquerda. A gente pega onde a vírgula está. Se o número não vier com vírgula, sabe que a vírgula está no finalzinho. Tranquilo? Mas, professor, e divisão? Quando se falar em divisão, presta atenção, tá? Vou botar aqui, ó. Divisão igualam-se as casas decimais do dividendo do divisor e opera-se como se fossem números inteiros. Ah, professor. Então, ó, se eu pegar aqui
Vou pegar aqui um exemplo, tá? Deixa eu colocar um exemplozinho aqui, tá? 2, exemplo. 2,5 dividido por 0,5. O que é que a propriedade está dizendo aqui, ó? Iguala-se as casas decimais do dividendo do divisor e opera-se como se fossem números inteiros. Então, eu tenho que igualar essas casas decimais. Eu tenho uma casa decimal aqui e tenho outra casa decimal aqui. Para eu jogar essa vírgula para o final, eu vou multiplicar aqui por 10. Ah, professor, por que eu vou multiplicar por 10? Porque se eu divido, presta atenção, se eu divido anda para a esquerda, se eu vou multiplicar, certo? Vai andar para a direita. Beleza? Então, se eu multiplicar, a vírgula anda para a direita. Ah, professor, entendi. Então, ó, se eu tenho aqui 2,5 vezes 10, então vai ficar somente quem? 25, porque a vírgula vai estar aqui no final, não precisa representar, né? A vírgula no finalzinho, como a gente viu aqui, ó. Esse número aqui, 8, não tem vírgula. Então, eu posso representar tanto dessa forma com vírgula como sem vírgula. É a mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou dividir por 0,5. Se eu multiplicar um por 10, eu vou multiplicar o outro também por 10, outro número. Então, ele vai andar uma casa também para a direita. Então, vai ficar dividido por... Eu vou botar 0,5, professor? Não, porque 0,5, 0 à esquerda não tem valor, né? A gente lembra dessa regrinha. Então, fica por 5. 25 dividido por 5, 5. Achei nossa resposta. Então, 2,5 dividido por 0,5 nada mais é que 5. Professor, eu posso armar? Pode, sem problema nenhum. Vou pegar aqui 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Zerou, tem problema nenhum. Tranquilo, pessoal. Beleza? Vamos colocar mais dois exemplos aqui. Fortalecer. Tá? Presta atenção. Vou pegar aqui o número 242, exemplo, tá? 242, 2,42 dividido por 0,22, tá? 242 dividido por 0,22. Professor, como é que a gente vai resolver isso aqui agora? Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. E aqui? 2. Ah, professor, então vou pegar aqui, ó, presta atenção, e vou multiplicar por 100 agora. Por que por 100? Porque para eu tirar essa vírgula aqui, ela vai ter que ir para o final, eu tenho que multiplicar por 100, porque são 2 zeros, né? Mandar duas casas para a direita. Mesma coisa aqui. Por 100, certo? Então vai andar duas casas para a direita. Então vai ficar 242 dividido por 22, não é isso? Porque mandar duas casas. Então, como é que eu faço aqui? 24 dividido por 22 vai dar 1. 1 vezes 22, 22. Desce 2. 22 para 24, desce, vai dar, faltar 2, né? Desce o 2 agora. 22 dividido por 22 vai dar 1. 1 vezes 22, 22. 22, murrinha. 0. Certo? Então, a divisão de 2,4, perdão, 2,42 dividido por 0,22 é quanto? É 11. Ah, professor, entendi. Mas, professor, se por acaso, presta atenção, fosse um número diferente de casas decimais, tá? Vou pegar aqui um número, por exemplo. 3,82 dividido por 0,2. E agora, professor, o que é que eu faço? Eu vou simplesmente analisar quem tem mais a maior quantidade de casas decimais, ó, que é esse número aqui, ó, 1, 2. Aqui só tem uma. Então eu vou multiplicar uma por 100 e outra por 10, é, pessoal? Não. Você vai multiplicar por 100 aqui e também por 100 aqui. Então, é pegar a maior quantidade de casas decimais, você vai multiplicar por 100. Beleza? Ah, professor, então vai ficar 3,82, certo? Dividido por 0,2. Beleza? Aí o que é que vai fazer? A vírgula vai andar duas casas, vai ficar 382, certo? Vai andar duas casas aqui também, ó. Uma casa aqui, então eu vou preencher com 20, com 0, né? Então vai ficar 20. Ah, professor, agora eu vou dividir normal, ó. 38 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 20, 20. Para 38, 18. Desce o 2. 182 dividido por 20 vai dar 9. 9 vezes 20, 180. 180 para 182 está 2. Acrescenta o 0 e vírgula. 20 dividido por 21. Então a resposta é o quê? 19,1. Beleza? Professor, qual era a dica que o senhor vai dar? Uma dica especial agora, para não perder tempo também nisso. Olha a dica. Preste atenção aqui agora. A dica. Olha a dicasinha agora, tá? Vê só. Se por acaso eu tenho um número aqui, presta atenção. Exemplo. V. 0,144, tá? Dividido por
0,2, por exemplo. Beleza? Quantas casas decimais eu tenho no 0,44? 3, não é isso? Quantas casas decimais eu tenho no 0,2? Uma. Então eu vou simplesmente cantar 2 zero aqui, ó, e tirar a vírgula. Ah, professor, então o que é que eu faço? Eu tiro o 0 e a vírgula. Então vai ficar aqui simplesmente 144 dividido agora por 200. Beleza? Só isso, professor. Só. E eu vou efetuar a divisão normal. Mas, professor, não dá para dividir 144 então acrescento 0, né? 0 e vírgula aqui embaixo. E divide normal. Somente isso, ó, professor. E vê, ó, outro exemplo, ó. Presta atenção. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Se eu pegar aqui, ó, vamos supor, um exemplozinho aqui. 0,225 dividido por 0,0. Deixa eu botar aqui, né? Menos, deixa eu apagar aqui. Tá aqui o 15. 15,15. E agora, professor, o que é que a gente faz? Lembra qual foi o macete que eu disse? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Deixa eu mudar a cor. Quantas casas decimais aqui eu tenho? Tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho quantas? 1, 2. Então eu vou igualar colocando 0. Somente isso, professor. Somente. Então vai ficar a mesma quantidade de casas decimais. Aí eu tiro o 0 e a vírgula. Aí vai ficar aqui, ó, 225 dividido por 150. Acabou-se. E você efetua a divisão normal, tá? Mas, professor, se eu esqueci dessa dica, o que é que eu faço? Lembre-se da maior quantidade de casas decimais, tá certo? Lembre-se da maior quantidade de casas decimais e depois pegue essa maior quantidade de decimais. Se for 3, se for 1, vai ser 10. Se for 2, vai ser 100. E se for 3, vai ser 1000. E lembrando que o outro número, mesmo que só tenha uma casa decimais, vai ter que multiplicar pela maior quantidade de casa decimal, beleza? Então, muito obrigado aí, minhas murrinhas. Até a próxima e espero que tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo e compartilha. Não esquece de ativar o sininho, beleza? Valeu!